Olá pessoal, boas-vindas a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Hoje eu quero que encarem esse nosso encontro como uma verdadeira sessão de grupo, tá? Um espaço muito acolhedor, mas com aquele nosso olhar mais clínico para desmistificar as respostas emocionais. Nós vamos mergulhar num sentimento universal que todo mundo conhece intimamente, mas que raramente a gente para analisar de um jeito técnico. A raiva. Então vamos juntos entender como podemos deixar de ser reféns dessas emoções e passar a ser gestores ativos da nossa própria mente. Para guiar a nossa jornada hoje, vamos passar por 5 pontos essenciais: as consequências da raiva, a verdadeira causa por trás dela, a anatomia da explosão usando o modelo ABC, o curioso efeito dos óculos de raiva e, para fechar, um plano prático de 3 passos. Vamos direto ao ponto número 1, as consequências da raiva e como os resultados de emoções não gerenciadas podem ser super destrutivos. Olha só, para começar, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Sentir raiva é totalmente humano. Ninguém aqui é de ferro, né? Não é uma falha de caráter pessoal. A questão toda e o verdadeiro problema que nós precisamos analisar aqui é quando essa emoção foge do controle e vira uma ação autodestrutiva, quando causa dores nos relacionamentos ou gera comportamentos que machucam a gente mesmo ou quem está em volta. Porque se a raiva não causasse nada, não haveria motivo de preocupação, mas as atitudes destrutivas exigem uma intervenção urgente. E isso fica muito evidente quando a gente olha para o mundo real. Os textos originais trazem cenários em que todo mundo consegue se reconhecer. Pensa naquela situação clássica de trânsito. A pessoa está super atrasada e de repente fica presa atrás de um carro andando a 50 por hora numa via de 80. A frustração vai lá no teto e do nada acontece uma ultrapassagem imprudente que coloca vidas em risco. Ou imagina um dia super estressante no trabalho, quando o chefe pede uma tarefa extra bem na hora de ir embora. A pessoa volta para casa fervendo, tropeça nos brinquedos jogados na sala, grita com as crianças e pronto. O jantar em família vira um campo de batalha. E tem também o caso de quem engole tudo, que reprime a raiva. Isso é um perigo absurdo, porque muitas vezes acaba desaguando no abuso de álcool ou de outras substâncias. Tudo isso ilustra o estrago de não gerenciar essa emoção. Isso nos leva à parte 2 da nossa análise, a verdadeira causa, ou seja, os nossos pensamentos. Vamos tirar a culpa dos eventos externos. Para entender isso de verdade, a gente precisa de uma mudança de chave. Sabe aquela ideia comum de que os outros me tiram do sério? Vamos desafiar isso. É aqui que entra a chamada terapia racional emotiva. Essa abordagem psicológica mostra pra gente que a responsabilidade pela raiva não está na pressão lá de fora, mas sim na nossa própria mente. São os nossos pensamentos sobre os eventos que causam o sofrimento emocional e não os eventos em si. Tirar a culpa do mundo externo e trazer para nossa responsabilidade é libertador. É o primeiro grande passo para a mudança. Vamos colocar isso na prática observando o mesmo evento sob 2 óticas. Imagina um bebê jogando revistas no chão da sala. Do lado esquerdo, a gente tem uma mãe com um pensamento super rígido. Ele não devia fazer isso, ele é mau. O resultado? Gritos, castigo, um estresse total. Agora, repara no lado direito. Uma amiga com uma mentalidade bem mais flexível, focada em preferências. Ela pensa, bom, é natural que a criança queira explorar o mundo. Eu prefiro só tirar as revistas do caminho. O resultado? Calma e uma atitude proativa. Percebem? O evento foi exatamente o mesmo, mas a avaliação interna mudou tudo, levando a emoções completamente opostas. Tem uma citação das fontes que resume o cerne da questão perfeitamente. Ela diz assim: basicamente, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim a nossa forma de pensar sobre esses acontecimentos. Sentimos como pensamos. É exatamente isso. Se a gente julga algo de forma muito dura e negativa, a gente sofre. Se a gente avalia com mais compreensão, nos sentimos muito melhor. Os nossos sentimentos são um reflexo literal do nosso monólogo interno. Avançando para a parte 3, a anatomia da raiva. Vamos dissecar essa explosão emocional utilizando o modelo ABC. Mas como mapear isso na vida real? Antes de entrar nas letras do modelo, a gente precisa entender o grande gatilho psicológico. A raiva costuma nascer de uma necessidade nossa de ter controle sobre as coisas. Querer que tudo dê certo é uma preferência super saudável, claro. Só que o ponto de ruptura exato é quando esse desejo se transforma numa exigência absoluta. É quando a gente sai do eu gostaria que fosse assim e entra no tem que ser do meu jeito. Quando a realidade bate na porta e não se submete à nossa vontade, a explosão é inevitável. Agora sim, vamos jogar isso no famoso modelo ABC, com o exemplo da nossa fonte de estudos, que é a cara do dia a dia. A letra A é o evento ativador. Imagine alguém descendo até a garagem no sábado de manhã para consertar uma cadeira e encontrando as ferramentas todas bagunçadas pelo filho de 10 anos em cima da bancada. A letra B são as crenças, as exigências. É aquela voz automática na cabeça gritando: ele tem que lembrar das minhas regras, as coisas têm que ficar do meu jeito. E aí vem o C,
que é a consequência. A pessoa tenta arrumar a cadeira fervendo de raiva, amassa um prego, acerta o próprio dedo com um martelo e, num ataque de fúria cega, atira o martelo contra um tubo de vidro e quebra tudo. E depois, passa o fim de semana inteiro deixando o filho de castigo de forma injusta. Gente, reparem bem, não foi o A, as ferramentas bagunçadas, que causou o C, todo aquele desastre. Foi o B, foi aquela crença rígida que armou a bomba. Quando a gente compara essas exigências rígidas com preferências mais realistas, fica muito claro o poder que nós temos de mudar a própria narrativa. Se lá na garagem o pensamento inicial fosse, poxa, seria melhor se ele tivesse guardado tudo, eu prefiro a bancada arrumada, mas eu posso lidar com isso e bater um papo com ele depois. A consequência seria apenas uma irritação passageira e normal. Mudar pequenas palavras na nossa cabeça, trocando o tem que ser por eu preferiria, vira o jogo emocional e evita atitudes das quais a gente fatalmente vai se arrepender amanhã. Chegamos então à parte 4, o efeito dos óculos de raiva e como as nossas próprias emoções acabam distorcendo a nossa percepção da realidade. Uma pergunta que muita gente faz é: por que é tão difícil frear a raiva depois que ela engata a primeira marcha? A resposta é simples: porque a gente coloca os óculos de raiva. Uma vez que o sangue ferve, a gente perde a clareza e tudo ao redor passa por uma lente gigante de distorção. Um exemplo claríssimo disso no cotidiano: usando esses óculos, se o parceiro ou a parceira faz uma pergunta super inocente sobre o que tem para o jantar, a mente da pessoa interpreta aquilo como um ataque sarcástico e cruel. Fica impossível ser objetivo ou realista. Vamos para a parte 5, a parte final da nossa sessão, um plano prático de 3 passos para assumir o controle do diálogo interno. Já que diagnosticamos o problema, vamos para a nossa lição de casa clínica, um plano de gerenciamento diário em 3 passos. Passo 1. É fundamental fazer um inventário pessoal. Usem o modelo ABC para analisar eventos recentes e entender a anatomia daquela última frustração. Passo 2. No meio dessa análise, é preciso ter muita honestidade para identificar exatamente onde estavam as exigências rígidas, aquele pensamento teimoso de tem que ser do meu jeito. E o passo 3. Substituam ativamente essas exigências por preferências realistas. Ao abrir mão daquele controle absoluto inalcançável, a mente ganha literalmente um espaço enorme para respirar. E isso nos traz a nossa reflexão final de hoje. O verdadeiro poder de mudança não está em tentar consertar as pessoas ao redor ou esperar que o mundo, num passe de mágica, se torne perfeito. Esse poder está inteiramente dentro da própria mente. Pensem um pouquinho sobre os atritos mais recentes do dia a dia. Qual exigência rígida, que está lá escondida no fundo do pensamento, pode ser desarmada e transformada numa preferência realista hoje mesmo? Fazer essa pequena troca de palavras na nossa cabeça pode ser a grande diferença entre quebrar aquele tubo de vidro na garagem e construir relações muito mais pacíficas e construtivas, não acham? Vamos continuar analisando e moldando os nossos pensamentos. Muito obrigado por acompanharem essa exploração de hoje e a gente se vê na próxima.